Boa noite. Boa noite. Potenciometria. Os métodos potenciômetro de análise baseiam-se na medida do potencial de células eletroquímicas. Sem o consumo perceptível de corrente, a potenciometria é uma medição analítica a partir do uso de dois eletrodos num sistema de alta impedância. Então, a medição do potencial de uma célula eletroquímica em condições de corrente zero é realizada usando o potenciômetro. Então, isso quer dizer que nada mais é potenciometria, é o potencial convertido em uma unidade de pH, medida através de eletrodos. Métodos eletroanalíticos. Compreende um grupo de métodos analíticos quantitativos baseados nas propriedades elétricas das soluções de um analito em uma célula eletroquímica. A potenciometria é um desses métodos. Baseia-se na medida da força eletromotriz de uma célula galvânica constituída por dois eletrodos, um eletrodo indicador e outro de referência, utilizada para detectar ponto final de titulações ou para determinação direta de um constituinte em uma amostra através da medida do potencial de um eletrodo íon seletivo. Preparação antes do uso. Exemplo, a calibração do pH-metro. Lavar bem o eletrodo com água destilada e secar com papel macio após colocar na solução de tampão 7 e esperar o equipamento ajustar. Após repetir o processo de limpeza e colocar na solução tampão 4 e esperar o ajuste e repetir o processo de limpeza novamente, para fazer a medição do pH da solução desejada. Aqui é um exemplo simplificando, identificando qual que é a referência padrão, o eletrodo indicador. Equipamento simples e barato, constituído de um eletrodo de referência, um eletrodo indicador e um dispositivo para leitura do potencial. Célula eletroquímica. Componentes de uma célula eletroquímica. Dois condutores imersos em uma solução contendo eletrólitos, eletrodos, ou seja, uma solução iônica. Um condutor eletrônico externo para permitir o fluxo de elétron. Um condutor iônico para evitar o contato direto dos reagentes e permitir o fluxo de íons. Esse condutor iônico para evitar seria a ponte salina, que geralmente é de cloreto de potássio saturada, e ela serve para transferência de íons e não vai permitir que o eletrodo entre em contato com a solução. O eletrodo de cobre vão fluir por um condutor externo, ou seja, esse daqui, e vai até para o eletrodo de prata. O eletrodo de prata, o movimento é ao contrário. O eletrodo de cobre é o ânodo, ou seja, o que sofre oxidação. O eletrodo de prata é o cátodo, ou seja, que sofre redução. Aqui o medidor digital, ele é um equipamento mais simples e mais barato, e ele é quase a mesma base do outro. Aí tem o eletrodo de referência, que geralmente é o eletrodo de vidro. O eletrodo indicador metálico, é onde que vai acontecer a reação que vai sofrer a análise, que vai dar o resultado do pH. A ponte salina é uma membrana porosa. Ela que vai impedir que o eletrodo de referência entre em contato com a solução iônica. Equação de Nernst. O potencial de uma célula é dado pela equação abaixo. O E indicador direita será sempre o cátodo e o E referência esquerda será sempre o ânodo. O termo E indicador contém a informação que estamos procurando, a concentração do analito. Tipos de eletrodo.
eletrodos de referência, eletrodo padrão de hidrogênio, eletrodo de prata, eletrodo de calomelano, eletrodos indicadores, eletrodos metálicos, eletrodos de membranas e eletrodos de vidros. O de vidro é o mais utilizado, porque envolve o H+, ou o OH-. Métodos eletroanalíticos. Potenciometria direta. Medidas potenciométricas diretas fornecem um método rápido e conveniente para determinar a atividade de uma variedade de cátions e ânions, ou seja, o que acabamos de apresentar, e é o mais utilizado nas empresas e laboratórios. A mais importante aplicação é a determinação potenciométrica do pH, eletrodos de pH. Titulação potenciométrica. O potencial do eletrodo indicador é medido em função do volume de titulante adicionado. Então, titulação potenciométrica, ponto de viragem não depende do indicador ácido-base. Em vez disso, utiliza-se o pH-metro. Agora vamos passar um vídeo explicando melhor sobre a titulação potenciométrica. E aí? Então, esse é um vídeo um pouco mais curto e a gente vai falar a respeito de uma técnica poderosíssima chamada titulação potenciométrica. Então, o que é a titulação potenciométrica? Então, antes de mais nada, saiba que você precisa conhecer a titulação ácido-base antes de tentar ir para a titulação potenciométrica, senão você não vai entender muita coisa. Tá? Bom, a titulação potenciométrica a gente faz também sempre em meio aquoso e quando a gente está fazendo a titulação potenciométrica, a gente também está fazendo uma titulação ácido-base. O que muda é a maneira como a gente está enxergando a variação de pH, então a gente consegue enxergar cada variação de pH em todos os pontos da titulação. Então você adiciona uma gotinha, você enxerga um pH. Tá? E eu já falo como é que a gente faz isso. E uma outra vantagem que a gente tem na titulação potenciométrica é que a gente não precisa necessariamente de indicador ácido-base, embora muitas vezes a gente utilize tanto o nosso sensor potenciométrico, que eu já falo dele, quanto o indicador ácido-base. Tá? Então, o que muda da titulação ácido-base convencional com indicador ácido-base para a titulação potenciométrica? O que muda é a maneira como a gente vai enxergar o ponto de viragem. Tá? Então a gente não depende de indicador ácido-base, a gente depende de um equipamento lindo, maravilhoso, que você vai usar muito na sua vida, chamado pH-metro. Tá? Então o pH-metro ele nada mais é do que um sensor eletroquímico, e é por causa disso que a gente fala que essa é uma titulação potenciométrica, porque ele vai medir a variação na diferença de potencial elétrico na nossa solução. Você fala, meu Deus do céu, tem que lembrar de eletroquímica? Não, porque ainda bem que esse equipamento converte essa diferença de potencial em valor de pH. A gente não precisa fazer essa conta. Então, por causa disso que esse equipamento é extremamente sensível e ele é extremamente caro. Tá? Então, por isso que na aula prática você vai ter que ter muito cuidado no manuseio desse equipamento. Tá? Então, aqui eu tenho fotos de pH-metros. Então, a gente vai ter o nosso a nossa parte eletrônica aqui dentro, a gente tem um visorzinho que a gente consegue ver o pH, nesse caso o pH está em 3.8, no caso da figura da direita está em 2.51, e perceba que a gente tem um suportezinho, e aqui dentro a gente vai ter esses dois bastõezinhos. Esse bastãozinho, pessoal, você está vendo que ele é preto, né? Só que essa parte preta é meramente uma proteção de plástico, porque dentro a gente tem um sensor de vidro extremamente sensível, que tem uma bolinha embaixo que tem que estar em contato completo com a solução. Então, conforme o pH da solução vai variando com a adição de titulante, a gente tem uma variação na diferença de potencial entre o eletrodo e a nossa solução. E isso é convertido em valor de pH. A gente não precisa fazer essa conversão de diferença de potencial para pH. Então, ele já dá para a gente uma leitura direta e com bastante sensibilidade do nosso pH. Esse outro bastãozinho aqui é um bastãozinho metálico e ele é um termômetro. Por que a gente tem o termômetro? Porque essa variação de diferença de potencial correlacionando com o pH, ela também é dependente de temperatura. Então, é super importante, toda vez que você estiver fazendo experimento de titulação potenciométrica ou aferindo o pH de uma solução,
com o pH-metro, então que você anote a temperatura em que essa medida está sendo feita, porque dependendo em dias diferentes, pode dar valores diferentes de pH, só que você tem que ter a noção de que se você tem temperaturas diferentes, isso pode interferir na tua medida. Então é excelente para registro, é super necessário isso daí, tá bom? Então olha só como a gente vai fazer a titulação potenciométrica. Então aqui a gente tem um setup, a gente tem um arranjo um pouco diferente do que a gente tinha antes, porque antes a gente tinha uma bureta, embaixo a gente tinha um Erlenmeyer. No entanto, aqui a gente vai ter em a nossa bureta, só que em vez de um Erlenmeyer, que a gente vai agitando com a mão, a gente coloca um Becker, e a agitação nesse Becker vai acontecer com auxílio de uma haste magnética e uma base de agitação magnética, um agitador magnético embaixo. Então você gira o botãozinho, dentro dessa base de agitação magnética a gente tem um motor que tem um ímã acoplado, e esse ímã vai fazer com que essa nossa haste de agitação magnética agite a nossa solução, assim como a gente viu na nossa primeira aula prática, tá? Então essa haste de agitação magnética é o que é carinhosamente conhecida como peixinho, tá bom? Bom, então você pode adicionar um indicador ácido-base para verificar se o teu ponto estequiométrico foi atingido ou não, mas dessa vez, além disso, a gente também vai adicionar o nosso sensor do pH-metro. Então o pH-metro é um equipamento completo, tá? Então aqui a gente tem o nosso eletrodo de vidro, que é o nosso sensor, e aqui a gente vai ter a nossa porção eletrônica que vai dar um valor em diferença de potencial que o equipamento vai converter em valor de pH. E aí, a partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar de ml em ml o quanto que a gente está adicionando de base e o valor que a gente está lendo de pH. Tá? Então a gente vai ter todo esse preparo no nosso laboratório. Então você vai pegar uma folha de papel, você vai fazer duas colunas. Uma você vai chamar de volume de titulante adicionado e na outra coluna você vai escrever pH. Então, se a gente parar para pensar numa titulação acidimétrica, então na tua bureta você vai ter base. Então, qual que vai ser o pH que a gente vai estar medindo aqui? Possivelmente o pH bem baixinho. Tá? Vamos chutar aqui 1. Nessa situação inicial, eu ainda não adicionei nada de titulante. Se eu adicionar 1 ml, o que você acha que vai acontecer com o pH da nossa solução? Então, como a gente está adicionando base, o pH da nossa solução vai aumentar. Então, possivelmente vai aumentar, vamos supor, para 1,5. Aí a gente adiciona mais 1 ml. Aí a gente vai ter um total de volume adicionado de 2 ml. Então, tenha em mente que o valor que a gente coloca nessa coluna aqui é sempre um valor cumulativo de base que a gente está adicionando. Cumulativo. Esse valor aqui vai ser em ml. E esse você vai estar lendo pela tua bureta. Tá? E aí o pH vai aumentando até a gente enxergar o ponto de viragem. Quando que vai ser o ponto de viragem? Quando o pH subitamente mudar para 7, certo? Porque aí a gente neutralizou completamente a nossa solução. Terminou aqui. A gente vai finalizar o procedimento? Não, a gente ainda vai adicionar mais uns 3 pontinhos para enxergar o que vai acontecer com essa solução logo após a adição de titulante. Eu vou mostrar isso mais facilmente num gráfico, tá? E fica um pouquinho mais fácil de enxergar. Olha só, então, a partir do volume de titulante que a gente adicionou. A gente tem aqui o Google, meu fiel. Obrigado. Da sua busca. Muito obrigado, para variar. Né? Então, a gente vai ter, conforme a gente faz aquela tabelinha, a possibilidade de construir um gráfico desse. Tá? Então, aqui a gente vai ter o que é equivalente a uma titulação acidimétrica. Por quê? Porque você está com o teu eletrodo de vidro na tua solução de ácido, que é de quem você quer descobrir a concentração. Então você vai partir de um pH bem baixinho. Conforme você vai adicionando base, esse pH vai aumentando
até você chegar no ponto da neutralidade. Então, olha só, aqui no ponto, nesse eixo Y do gráfico, né, no eixo vertical, você vai ter aqui o pH 7. Então, se você rebater esse pH 7 nesse teu gráfico, olha só quem você vai encontrar. O ponto no qual você tem o volume necessário para completar a tua reação de neutralização. Então, aqui você vai ter o teu volume de equivalência, ou seja, o teu volume de titulante, nesse caso, volume de base que você utilizou para efetuar completamente essa reação de neutralização, beleza? E aí, por que a gente continua adicionando um tanto a mais de titulante? Para você conseguir enxergar esse ponto final do gráfico. Então, quero te convidar para a gente ter uma visão um pouco mais macro desse gráfico. Então, você tem uma região aqui que é mais ou menos reta, depois você tem uma porção de curva aqui, que vai se manifestar conforme você vai chegando no teu ponto de equivalência, certo? E, por definição, a gente vai ter que o volume de equivalência vai ser o volume no qual você tem a metade da tua inflexão da curva. Tá? Então, você está percebendo que essa porção da curva ela parece um Szinho, né? Um Szinho. Então, quando a gente tem esse tipo de S aqui na nossa curva de titulação, essa porção aqui é o que a gente chama de formato sigmoide, tá? E o teu ponto mágico vai estar aqui no meio da curva sigmoide. Então, se você olhar para baixo do meio da inflexão da tua curva sigmoide, aqui embaixo você vai ter o teu volume final da tua titulação, o volume que você utilizou na tua bureta para chegar no ponto de equivalência. Tá bom? Só que você só consegue enxergar a tua curva sigmoide se você adiciona ainda um tanto mais titulante após você passar do pH 7. Beleza? Então, importante ressaltar que esse tipo de gráfico vale para a titulação acidimétrica de ácido forte por base forte. Se você faz isso para ácido fraco ou base fraca, o gráfico muda, só que isso a gente vai ver no semestre que vem. Tá? Para a titulação que é alcalimétrica de base forte por ácido forte, você vai ter uma outra situação. Então perceba, não está o gráfico mais reto do mundo, mas você vai entender. Então perceba que aqui a gente vai ter no eixo Y, eixo vertical, o nosso pH, e no nosso eixo horizontal, o eixo X, a gente vai ter volume de titulante, só que aqui, nosso volume de titulante, como é uma titulação alcalimétrica, vai ser o volume de ácido adicionado. Tá? Então, nesse graficão aqui, esse volume de titulante é básico. Só que o que vai acontecer, pessoal, quando a gente olha para a nossa titulação alcalimétrica? O que vai acontecer com o formato do nosso gráfico? Então perceba que o nosso pHmetro vai estar dentro do Erlenmeyer, que tem solução de base, portanto o pH vai estar alto. Então o nosso gráfico ele vai se inverter. Ele vai ser assim, ó. Vai ser o oposto desse daqui. Então a gente vai partir de um pH alto, a gente vai ter a curva sigmoide na região de viragem, e a gente sabe que aqui no meio da nossa curva sigmoide a gente vai ter um pH igual a 7. E se a gente rebater o volume aqui embaixo, a gente vai ter o nosso volume de equivalência. Beleza? Então essas são as diferenças entre a titulação acidimétrica e a alcalimétrica quando a gente faz a titulação potenciométrica. Tá? Então os gráficos são diferentes, tome muito cuidado. O que a gente tem que saber fazer? A gente tem que saber desenhar esse gráfico, assim como você vai ter que fazer na prática, e você vai ter que saber enxergar a região de viragem, onde que vai ser aqui no meio da curva sigmoide. Também você vai ter que saber inferir qual que é o volume de equivalência. Por que ele é importante, esse volume aqui da região de viragem? Porque é o volume que você vai utilizar lá na tua análise volumétrica, é o volume da bureta. Tá? Só que como que a gente vai enxergar esse volume? É parando a reação, porque você viu que virou pela tua titulação ácido-base? Pelo teu
indicador ácido-base? Não, agora você vai ver uma grande variação no valor de pH por meio do uso do pH-metro, beleza? Então aqui a gente tem um outro exemplo, né? E aqui a gente tem, como a gente tem o gráfico com esse formato, nitidamente a gente tem uma titulação acidimétrica. A gente está aferindo a concentração de ácido com o titulante sendo uma base. Importante ressaltar que para ácidos fortes sendo titulados por bases fortes e vice-versa, então quando a gente tem ácidos e bases fortes, a gente vai ter um gráfico com esse perfil aqui, e a gente pode esperar que o formato dessa curva sigmoide seja completamente simétrica, tá? Então, o tamanho dessa porção de cima do gráfico vai ser, da curva sigmoide vai ser similar ao teco de baixo. E a parte do meio vai ser o pH de equivalência de ácido forte com base forte vai ser 7. E aqui embaixo a gente tem o nosso ponto final da nossa titulação. Ok? Então, vocês viram que não é coisa de outro mundo, é relativamente simples, mas a gente tem que ter esse tino aí, essa habilidade, esse traquejo de saber desenhar o gráfico e de saber interpretar esse gráfico quando ele aparece pra gente, tá bom? Então, com isso a gente termina todo o nosso conteúdo de Química Geral e Analítica por esse semestre. Então a gente já com foco nas férias, foca nos estudos, tudo vai dar certo, estamos sempre na torcida, mas faça exercícios para a gente conseguir treinar tudo certinho, de preferência antes de entrar no laboratório, tá bom? Valeu, abraços, bons estudos, até mais. Boa noite. Iremos falar um pouco sobre voltametria. Voltametria. A voltametria é uma técnica eletroquímica onde as informações do analito são obtidas a partir de curvas corrente-potencial, feitas durante a eletrólise dessa espécie em uma célula eletroquímica. É um método de medição dinâmico de alta seletividade e sensibilidade para íons específicos. Métodos voltamétricos. Grupo de métodos eletroanalíticos nos quais se obtém informações sobre o analito, medindo a corrente em uma célula eletroquímica em função do potencial aplicado, sobre condições que promovem a polarização de um pequeno eletrodo indicador ou de trabalho. Alguns métodos seriam a polarografia, polarografia de pulso diferencial, voltametria de redissolução, voltametria cíclica, voltametria de onda quadrada. Histórico. A voltametria se desenvolveu a partir da polarografia, em 1922. Jaromir apresentou pela primeira vez a polarografia. A polarografia era uma ferramenta importante usada pelos químicos para a determinação de íons inorgânicos e determinadas espécies orgânicas em solução aquosa. Portanto, a polarografia é uma voltametria em um eletrodo gotejante em mercúrio. Foi o primeiro método voltamétrico. Determinam espécies em solução aquosa que podem ser eletroquimicamente redox. Instrumentos em voltametria. A célula voltamétrica é constituída em 3 eletrodos imersos em uma solução contendo o analito e também um excesso de um eletrólito não reativo, chamado eletrólito de suporte. Seria um eletrodo de trabalho, eletrodo de referência e um contraeletrodo. Eletrodo de referência não tem... Eletrodo de referência tem um potencial constante. Não passa corrente. É sobre ele que se é medido o potencial dos outros eletrodos. A corrente passa entre o eletrodo de trabalho e o contraeletrodo. O controle do potencial é feito a partir do eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. Portanto, é medido o potencial do eletrodo de trabalho a partir do eletrodo de referência. Aqui temos alguns instrumentos, que seriam o potenciostato usado em polarografia e o potenciostato e gerador de funções usado em polarografia. Atualmente,
A técnica de voltametria é muito utilizada pelos químicos inorgânicos, físico-químicos e químicos biológicos para estudos fundamentais de processos de oxidação e redução em vários meios, processos de adsorção em superfície e mecanismo de transferência de elétrons na superfície de eletrodos modificados quimicamente. Análise em voltametria. Na voltametria, o parâmetro ajustado é o potencial e o parâmetro medido é a corrente resultante. Ou seja, a corrente resultante está em função do potencial. A magnitude da corrente é obtida pela transferência de elétrons durante um processo de oxirredução. A corrente é governada por processos como transferências de massa, que seria a transferência da espécie analisada da solução para a interface do eletrodo-superfície, a transferência de carga, que seria a transferência de elétrons da superfície do eletrodo, e reações químicas que procedem ou sucedem à transferência de elétrons, que seriam as reações químicas que vão acontecer na superfície do eletrodo. E na interface do eletrodo-solução é onde a maior diferença do potencial ocorre. Análise em voltametria. Cada tipo de método voltamétrico resulta em um sinal de excitação de potencial variável em função do tempo. Potencial, tempo. Este sinal de excitação produz uma resposta característica na forma de corrente medida. A partir de um voltamograma é registrado pela corrente uma função do potencial aplicado entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. Podemos ver nos gráficos que no gráfico A, o sinal de excitação é linear, portanto, o potencial é linear em relação ao tempo. Já no gráfico B, mediu-se a corrente em função ao potencial e viu-se que tem um ponto máximo em um determinado potencial. E esta corrente está relacionada à concentração do analito, ou seja, consegue analisar a concentração da solução pelo valor da corrente em relação ao potencial. Neste método, pode-se analisar várias concentrações diferentes do analito. Aqui temos alguns exemplos. O tipo de voltametria, temos a varredura linear, pulso diferencial, onda quadrada e voltametria cíclica. O seu sinal de excitação, suas diferenças, e a corrente resultante e suas diferenças. Aqui temos um vídeo que, se vocês puderem abrir para vocês darem uma olhada como seria na prática o método de voltametria cíclica. Com seu computador desligado, conecte o cabo USB do Autolab em uma porta USB do seu computador. Em seguida, aperte o botão de Power do Autolab. O botão ficará laranja. Agora, ligue seu computador. Enquanto seu computador reconhece o software, vamos à montagem do equipamento. Inicialmente, você deve limpar os seus eletrodos com água destilada e secá-los com papel. Posteriormente, verifique em quais saídas cada eletrodo irá. O eletrodo de trabalho vai na saída vermelha, o eletrodo de referência na saída azul, o contra-eletrodo na saída preta e o seu fio terra na saída verde. Com seus eletrodos conectados, monte um sistema como o da figura. É muito importante que seus eletrodos estejam em posição vertical, não encostem uns nos outros, não encostem nos metais do suporte e estejam com a superfície onde ocorre a reação dentro da solução. Em um becker com circunferência pequena, adicione 60 ml de ácido nítrico 0,1 molar. Posteriormente, coloque seus eletrodos nesse becker de forma que eles não se encostem e não encostem no vidro. Feito isto, abra o seu software JPES. Clique em Método, depois em Voltametria Cíclica e coloque as configurações como mostradas na tela. Feito isso, nomeie sua análise, clique em Start e aguarde o número de 10 scans para que a análise termine. Pronto! Agora, para salvar sua corrida, vá na tela de Data Presentation, clique em File, Save Work Data e nomeie seu arquivo.
Agora, toda vez que você abrir esse arquivo, todos os parâmetros que você adicionou ao programa já estarão automaticamente preenchidos. Em voltametria, um eletrólito de suporte é uma solução utilizada de modo a minimizar o efeito de migração de íons eletroativos causados pelo campo elétrico, a fim de reduzir ruídos e erros intrínsecos à sua análise. Nesse experimento, utilizou-se 3 eletrólitos suportes para analisar uma solução de hidroquinona. Inicialmente, preparou-se uma solução de nitrato de sódio 1 mol por litro, uma solução de tampão acetato 1 mol por litro e uma solução de tampão fosfato também 1 mol por litro. Com o sistema de voltametria já montado, adicionou-se ao becker 2.400 microlitros de hidroquinona, 40 ml de eletrólito de suporte e iniciou-se a corrida com os parâmetros já demonstrados no início do vídeo. Para cada eletrólito de suporte, realizou-se uma corrida. Agora que você já sabe tudo de voltametria cíclica, vamos fazer um exercício? No voltamograma cíclico da figura abaixo, indique onde ocorre redução e onde ocorre oxidação. Defina os nomes de 2, 3 e 4, por que ocorre aumento da corrente em B, qual o nome das correntes em A e B. A resposta é bem simples. Em B ocorre o fenômeno de redução e em D o fenômeno de oxidação. O pico número 2 representa o pico catódico, o pico número 3 o vértice e o pico número 4 o pico anódico. Em B, observamos um aumento da corrente devido ao início de redução do seu analito. E por fim, em A, a corrente é capacitiva e em B, faradaica.